Olá, meu povo, bom dia a todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos gratos a Deus por estarmos aqui hoje, às 7 horas e 36 minutos do dia 19 de setembro de 2021. Né? Estamos aqui esta manhã que promete ser uma manhã de sol. Né? E hoje, meus caros, também é dia da nossa live da EBD, a nossa já oficialíssima live da EBD. E hoje também se comemora o Dia Nacional da Escola Dominical. Meus caros, sempre no terceiro domingo do mês de setembro é comemorada essa data, né? O Dia Nacional da Escola Dominical. Então, a você que, como eu, é professor da Escola Bíblica Dominical, né? Quero desde já parabenizar pelo nosso dia. Tranquilos, meus caros. Deixa eu só ajustar aqui. Para ver se pega o ângulo um pouquinho melhor. Pois bem, meus caros, e hoje nós vamos estudar, né, desde o início do mês de julho, estamos estudando, né, o terceiro trimestre das lições bíblicas. Aqui, essa revista aqui, deixa eu botar assim, para ficar mais visível. Né? O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Né? Nossa irmã Viviane Andrade, seja bem-vinda, minha querida irmã, cadeira cativa aqui na nossa live da EBD. Né? Sempre nos ajudando, nos apoiando aí, sempre compartilhando nossas lives. Né? Tem sido uma grande ajudadora aí. Deus continue te abençoando, minha querida irmã, e a tua casa. Tranquilo? E hoje nós estamos na penúltima lição do trimestre, meus caros. Estamos chegando ao final. Olha ela aí, ó. O reinado de Josias, lição de número 12. Tá? Esta é a lição que vamos estudar hoje, tá? Pois bem, e o nosso texto áureo está no segundo livro dos Reis, capítulo de número 22 e o versículo de número 8, que assim está escrito. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã Safã, porque tem um acento tio aqui, né? E ele o leu. A nossa verdade prática assim nos diz. Nos dias de hoje, Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a combater a cultura da idolatria
que se perpetua através de gerações. Inclusive, em uma das nossas lives, explicamos aqui o conceito técnico de idolatria. Explicamos as formas de idolatria que hoje existe no mundo contemporâneo. Está um pouco mais sofisticada, eu diria. A nossa leitura bíblica em classe, a nossa tradicional leitura bíblica em classe, ela se encontra também no segundo livro dos Reis, capítulo de número 22, versículos 3 ao 5, e depois saltamos para o versículo 8. E aí iremos para o capítulo 23, versículos 2 ao 5, e aí saltamos para os versículos 21, 22 e 25. Vamos começar. Sucedeu, pois, que, no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulião, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo. E o que derem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Agora, vamos para o capítulo 23, versículos 2 a 5. E depois saltaremos para o versículo 21. E o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes e os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, ao maior. E leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas do umbral da porta que se tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal, e para o bosque, e para todo o exército dos céus. E os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Baal, a Betel, melhor dizendo. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. E o rei deu ordem a todo o povo. Já estamos no versículo 21, tá? E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, nem tampouco dos reis de Judá.
E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Bem, meus caros, essa foi a nossa leitura bíblica em classe. E antes de a gente entrar propriamente no tema, queremos pedir a você que nos assiste desde já que compartilhe a nossa live, mande os coraçõezinhos aí, os joinhas, tá? Você que assiste pelo celular, compartilhem, envie para seus contatos, enfim. E você que ainda não é evangélico, que também nos assiste, querendo inclusive, fique à vontade, se tiver uma Bíblia em mãos para nos acompanhar, será de bom grado, e querendo também no final aceite Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E não esquecem, deem uma batida lá no nosso canal no YouTube, EBD Palavra Viva, tá? Nós temos esse canal lá, precisamos de 1000 inscritos para poder transmitir também pelo YouTube, tá? Volto a dizer, nosso objetivo não é financeiro, nosso objetivo aqui é exclusivamente espiritual, tá? Porque como eu disse em outras lives, eu não preciso viver do Evangelho, não preciso obter o meu sustento do Evangelho. Eu tenho minha profissão, sou advogado também e exerço hoje um cargo público no estado da Bahia. Não preciso, não preciso viver do Evangelho. Então, o que eu faço aqui é por amor a Deus e à sua obra, que necessita de pessoas que a façam, como o próprio Jesus disse, que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais ceifeiros. Então aqui estou eu hoje como um dos ceifeiros do Senhor, fazendo este trabalho, que ao mesmo tempo é um trabalho de ensino, tem também um viés evangelístico. Tranquilos, meus caros? Vamos avançar que as horas não nos esperam, Pois bem. Na semana passada, nós vimos aqui um pouco sobre o reinado de Ezequias, o rei Ezequias, tá? Vimos lá que ele foi um rei temente a Deus, um homem justo, que promoveu grandes reformas lá no contexto do reino de Judá, Vimos um pouco também sobre a situação de Judá, Trouxemos aqui os pontos altos e baixos do reinado do rei Ezequias e algumas aplicações para os dias atuais. No mais, se alguém quiser rever esta aula ou ver pela primeira vez, está aí na nossa linha do tempo e também lá no nosso canal no YouTube, EBD Palavra Viva, tá? Vai lá, dá uma batida, se inscreve, ativa o sininho para as futuras notificações, dos vídeos novos que a gente postar lá e compartilhe. Tranquilos? Pois bem, semana passada, como nós dissemos, falamos um pouquinho sobre a situação de Judá nos dias do rei Ezequias. A nação experimentou um avivamento sobrenatural e tal, aquela coisa, mas infelizmente este avivamento foi temporário, não foi permanente. Por quê? Porque tão logo ocorreu a morte de Ezequias, seu sucessor ao trono, Manassés, que foi o pior rei que Judá já teve, conta-nos a história inclusive, que foi no reinado de Manassés que ocorreu o martírio do profeta Isaías, que conforme nós já narramos aqui em outra ocasião, ele foi cerrado ao meio, porque ele denunciou não apenas as práticas idólatras do reinado de Manassés,
como também a corrupção do seu governo. Nossa irmã Meire Santana, seja bem-vinda, minha cara, cadeira cativa aqui também, nas nossas lives, mais uma apoiadora aí do nosso trabalho. Deus continue abençoando a senhora e toda a sua casa, irmã Meire. Enfim, meus caros, então, nesse contexto aqui, Manassés, inclusive, né, boa parte das coisas que aconteceram nas eras posteriores, lá no reino de Judá, se deram por conta da conduta maléfica de Manassés, né? Isso, inclusive, está narrado no livro das Crônicas, né? Enfim, e naquele contexto ali, né, seu filho Amon assumiu o trono quando Manassés foi morto, né? Foi destituído e, consequentemente, morto, né? Enfim. Porém, Amon, que pretendia exercer um reinado de justiça e paz, foi brutalmente assassinado. Ele foi alvo de uma conspiração, né? E acabou sendo assassinado, né? E seu filho, Josias, ainda aos 8 anos de idade, assumiu o trono, né? Porque não tinha outro sucessor mais velho, né? Sucessor, falamos aqui, homem, tá? Porque embora houvesse filhas, mulheres já mais velhas que Josias, estas não poderiam assumir o trono, né? O trono era sempre encabeçado por um rei, por um homem, né? E neste caso, o primogênito dos homens era Josias, né? Enfim. Então, meus caros, alguns historiadores vão dizer, inclusive, que ele possivelmente estava sob a proteção de um tutor, tal qual aconteceu com Joás. Nós já vimos aqui, né, que o sumo sacerdote Joiada era o tutor de Joás, né? Enfim, nós já vimos isso aqui, tá? Se alguém quiser rever, vai lá visitar a nossa linha do tempo, que vocês vão ver também essa live aí na nossa linha do tempo e também vão ver lá no YouTube, no nosso canal, BD Palavra Viva. Tranquilos, meus caros? Pois bem, e o que aconteceu neste primeiro momento? Né? Josias assume. Né? O seu reinado durou de 639 a 609 a.C. Né? E quem era este rei Josias? Né? Já cantamos a pedra aqui, que ele era filho de Amon. Né? Mas já a gente vai ver isso com mais detalhe na Bíblia. Tá? Dizem, como estava te dizendo, que alguns historiadores chegam a dizer que ele era assistido por um tutor. Né? Mas a Bíblia não revela o nome desse tutor. Alguns chegaram a dizer, inclusive, que possivelmente ele teria sido tutelado por um sumo sacerdote ou mesmo por um profeta, ou ainda pela sua mãe, né? Jadide, acho que é esse, Jadide o nome dela, eu acho. Né? Pois é. Que era a rainha naquele contexto, né? Enfim, né? A viúva de Amon, né? Bem, quem era este rei, né? Nós vamos ver isto agora. E aqui já começando o nosso tradicional tour pela Bíblia. Nós vamos ver já aqui no capítulo de número 21, versículo 24, do segundo livro dos Reis. E nós vamos ver aqui já um pouco sobre
ele. Diz assim o trecho: porém o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon. Viram aqui? Aqui, se vocês pegarem os versículos anteriores, vocês vão ver um pouco sobre a história de Amon. Aqui no versículo 19, inclusive, vai nos dizer que ele reinou 2 anos em Jerusalém, apenas. E diz também aqui, que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Já no versículo 20, como fizera Manassés seu pai. Meus caros, infelizmente, a nação de Judá, assim como a de Israel, o reino do norte, tinha esse histórico ruim. Quase sempre era assim. Vinha um rei justo e bom, mas este rei morria e outro em seu lugar que se levantava, que já não seguia os seus passos, os seus bons exemplos. E aí, o que acontece? Nós vemos aqui toda a situação ruim na casa de Israel. Observem que, só abrindo um parêntese aqui, que desde Davi, que veio uma leva de reis que fizeram o que era mal perante o Senhor. A começar por Salomão, que começou bem, mas terminou mal. Isso está narrado lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, que diz claramente que Salomão fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Já estudamos isso aqui, inclusive, na primeira lição do trimestre. E desde então, meus caros, tem sido assim, uma alternância de reis bons e reis ruins. A começar justamente que na época de Salomão, Salomão foi o último rei de Israel ainda unificada. Meus caros, porque ainda nos dias dele começaram os primeiros ruídos que indicariam a ruptura, a rachadura do reino, a cisão, a divisão, como já explicamos aqui. Israel foi dividido em reino do norte, com as 10 tribos, que foram lideradas por Jeroboão I, e reino do sul, por 2 tribos apenas, Judá e Benjamim, cuja capital era Jerusalém, e era liderado naquele contexto por Roboão, filho de Salomão. Já vimos isso aqui. Enfim, e agora Amon, conforme nós vimos aqui, eu até falei no início, que ele até que tentou ser um rei, seguir o caminho da justiça, mas infelizmente é aquela história, que já falamos aqui repetidas vezes. Começou bem, mas terminou mal. Resultado, reinou apenas 2 anos. E foi alvo de uma conspiração. Pois bem, infelizmente, infelizmente. E aqui, no versículo 24, do capítulo 21 do segundo livro dos Reis, nós vamos ver: porém, o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra pôs a Josias, seu filho, rei em seu lugar. Enfim, então este é o ponto de partida da origem de Josias. Esta passagem também nós vamos ver lá no primeiro livro das Crônicas, segundo livro, melhor dizendo, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 33 e o versículo de número 25. Não vou até lá porque é a mesma passagem, para ganharmos tempo,
Enfim, até porque já são 8 horas, agora 8h01, né? Temos que adiantar o lado, né? Pois bem, Josias também era um rei temente a Deus, né? Um rei que, como poucos, né, exerceu um governo, eu diria que quase que impecável, quase, porque a gente vai ver algumas particularidades daqui a pouco, tá? Mas ele foi um rei temente a Deus, que inclusive isto lhe rendeu uma lamentação do profeta Jeremias, tá? Meus caros, já já a gente vai entender o porquê, tá? Segura aí. Versículo 25, né? Já estamos aqui no segundo livro das Crônicas, capítulo 35, versículos 25 a 27. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras falaram de Josias nas suas lamentações até o dia de hoje, porque as deram por estatuto em Israel, e esses que estão escritos na coleção de lamentações. Escritas na coleção de lamentações. Quanto ao mais dos atos de Josias e as suas beneficências, conforme está escrito na lei do Senhor, e aos seus atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão nos livros da história dos reis de Israel e de Judá. Viram? Então, a Bíblia Sagrada encerra a narrativa sobre Josias aqui em Crônicas, né, como um rei que fez o que era bom aos olhos do Senhor. Né? Um rei temente a Deus. Né? Não apenas por ter sido um rei que resgatou o culto ao Senhor, não apenas pelas reformas que fez, que já vamos ver, né? Mas que foi um rei que foi anunciado profeticamente cerca de 300 anos antes dos acontecimentos que estamos vivendo, estudando agora, né, no seu reinado. Ele já foi anunciado. Isso está, sabe onde? Nós vamos voltar ao primeiro livro dos Reis, capítulo de número 13, versículos 1 e 2. Que assim está escrito. Cadê? Aqui, achamos. E eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Olha ele aqui. Está vendo? O qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Viram? Já vimos aqui na leitura bíblica em classe que Josias mandou destituir todos os sacerdotes de Baal. Vimos aqui, né? Então, aqui se cumpre o que este profeta anônimo, que a Bíblia não revela o nome deste profeta, tá? Diz apenas que é um profeta, mas não sabemos quem, né? Enfim, não foi Elias, com certeza, porque Elias só surge cá na frente, né? No contexto de Acabe, né?
enfim, possivelmente, né, pode ter sido alguns profetas menores lá, né, mas o fato é que a Bíblia não revela o nome deste profeta. Tranquilos? E assim sendo, não vamos aqui conjecturar, tá? Apenas nos limitamos a dizer que foi um profeta anônimo. Amém, meu amigo? Está presente, né? Eu estou vendo que a senhora está presente. Pois bem, e assim como Ezequias, né, Josias também foi um rei reformista. Isso está aqui no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 34 e o versículo de número 33, que assim está escrito: E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, obrigou a que com tal culto servissem ao Senhor, seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Viram? Aqui Josias expediu um decreto, né? Isso aqui já é relato histórico, né, que eu estou trazendo, tá? Cujo decreto determinava que fosse observado por todo o povo o culto e a adoração ao Senhor, né? Então, assim, era o único meio pelo qual ele poderia, inclusive, obrigar o povo a servir a Deus, né? Então, ele só podia fazer por meio de um decreto. Nós temos aqui, né, a reforma não só no campo da religião, né, que já vamos ver agora, né, mas também na política, tá? E falando em reformas de Judá, né, assim como Ezequias, ele também promoveu algumas reformas, né? Como está escrito aqui no segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículos 4 ao 12, né? Nós já vimos aqui, né? E também no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 34, versículos 29 ao 33. Né? Nós vimos aqui que ele mandou queimar todos os altares, todos os utensílios, né, que eram destinados à adoração a Baal e a Aserá, né? Pegou todos os postes ídolos, destruiu todos eles. Postes ídolos eram aqueles, os chamados totens, né? Que eram mastros de totem grande, né, no formato de um poste, em que eram esculpidas as cabeças, né, e os corpos desses falsos deuses, né? Enfim, né? Eles eram normalmente, alguns eram de madeira, outros eram de pedra, né? Os de pedras foram simplesmente destruídos, né, derrubados, e os de madeira foram queimados, como está escrito aqui na narrativa. É um pouco extensa, não vou ler aqui, né? Deixo aí para dever de casa, tá? Segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículos 4 a 12, e também segundo livro das Crônicas, capítulo 34, versículos 29 a 33. Basicamente, esses dois textos bíblicos narram a mesma coisa, tá? E como é um pouco extenso, ambos são um pouco extensos, a gente não vai se debruçar aqui sobre eles, né? Deixa aí para dever de casa, ou se você, enquanto nos assiste, vocês quiserem lendo aí a passagem, né, vocês vão entender basicamente o que estamos falando aqui, tá? E vocês vão ver também que Josias aqui, ele convoca o povo a guardar os mandamentos. Já já nós vamos falar sobre isso, tá? Pois bem,
Então essas foram as reformas que ele promoveu na religião, né? Ele simplesmente mandou, né, queimar todos os, né, utensílios e tal, destruir por completo, né? Enfim, no versículo 4 aí, do capítulo 23, né, na leitura bíblica em classe, vocês vão ver aí de forma resumida o que eu acabei de falar. Mas também promoveu reformas na política e no social. Isso está em Jeremias, capítulo de número 22, versículos de número 15 e 16. Jeremias. Irmão, por que você veio até Jeremias para buscar essa referência? Daqui a pouco eu explico. Segura aí para não cantar a pedra antes do tempo. Tá? Olha a responsabilidade. 15. Reinarás tu só porque te encerras em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucede bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado. Então lhe sucedeu bem. Porventura não é isto conhecer-me? Diz o Senhor. Enfim. Observe aqui, meus caros, que Jeremias está elogiando o reinado de Josias, tá? Muito embora no contexto da passagem que nós lemos aqui, ele traga uma profecia contra o filho de Josias, né? Neste caso, Joaquim, né? Que é Joaquim, filho de Josias, tá? Ele faz uma alusão ao antecessor, né? Ou seja, o antecessor de Joaquim foi exatamente Josias, né? Ele tece elogios, né, à gestão, ao reinado de Josias, que Josias, inclusive, além de promover reformas na política, ele também, né, atentou para os necessitados. Ele diz aqui, julgou a causa do aflito e do necessitado. Então lhe sucedeu bem, né? Enfim. Então, nós vamos ver aqui basicamente isto, né? Então, meus caros, vocês podem observar que Jeremias ele traz essa narrativa exatamente para fazer o contraponto entre Josias e Joaquim, seu filho, tá? Mas isso fica para outro momento, né? E aqui nós vamos ver também, né, Josias convocando os líderes, né, para fazerem o concerto, o pacto com o Senhor, né? Aqui, já na leitura bíblica em classe, capítulo 22 do segundo livro dos Reis, versículos 3 e 4, nós vemos a convocação, dizendo assim: Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, isto é, com 18 anos de reinado, né? Josias aqui já aos 26 anos de idade, sim, porque ele começou a reinar aos 8, né? É só fazer a continha básica, 8 mais 18, 26, tá? O rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Messulão, à casa do Senhor, dizendo: Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor e o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo. Viram? Aqui já foi a convocação da liderança para começar
a atividade de reforma, né? Isso também está no capítulo 23, versículo 4, né? Que nós já vimos aqui e que está aí na leitura bíblica em classe. Tranquilos? Vamos avançar, né? E o reinado de Josias, assim como de Ezequias, também teve os pontos altos e pontos baixos, né? Infelizmente, né? Vamos a eles. O primeiro ponto alto e o mais interessante de todos está aqui no segundo livro dos Reis, capítulo 22, versículo 8, que é o resgate do livro da lei, né? O livro da lei é encontrado perdido na casa do Senhor. Imagine, meus caros. Pois é. Querem ver? Está aqui na leitura bíblica em classe, você vê aí, 2 Reis 22, 8. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Viram? Observem aqui, meus caros, um ponto interessante, tá? Eu destaquei aqui algumas coisas, né, que convém aqui a gente compartilhar com vocês, tá? Eu fiz algumas anotações aqui neste livro, o livro de base da lição. Destaquei algumas coisas, né? E que neste ponto específico a gente convém que a gente traga aqui, né? Querem ver? O primeiro ponto aqui que eu quero destacar, né, é exatamente o fato de que Josias foi promessa de Deus sobre Judá, né? Isso aqui já está claro. Aqui, né? Olha que interessante o comentarista nos diz. Ele diz o seguinte: a perda do livro dentro do templo, portanto, é uma realidade factível ainda hoje. Algumas pessoas sugerem, inclusive alguns historiadores, né, sugeriram que, na verdade, o livro tivesse sido plantado lá por um escriba. Em parte, na verdade, isso foi o que aconteceu mesmo, né? Outros dizem, inclusive, que este livro supostamente seria algum livro que pretendia ser canônico, mas a verdade é que as palavras que são ditas, né, por Ilquias, quando lê o livro, que fala do concerto, o livro do concerto, basicamente está a se referir ao livro de Deuteronômio, sobretudo no capítulo 17 e alguns pontos do capítulo 28. Tá? Pois bem, né? E aqui a gente já observa um outro ponto interessante, né, que eu destaquei aqui também, quando o comentarista diz assim: o cerne do entendimento da palavra de Deus é estabelecer um relacionamento com o seu autor, para compreendê-la espiritualmente, pois o seu conteúdo é relacional, porque contamos com a presença do seu autor, o Espírito Santo. As principais mudanças tomadas em nossa vida são feitas num relacionamento espiritual com a palavra de Deus e o seu autor. A palavra de Deus serve-nos primordialmente de duas maneiras. Primeiro, através do confronto com a sua voz moral e ética. E segundo, através do conforto com a sua voz amorosa e consoladora. Por isso o salmista Davi escreveu: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11. Pois bem, meus caros,
Observe aqui que esse trecho que o comentarista pontuou, que nós destacamos, né? Podemos observar, né, que na atualidade, inclusive, muitas pessoas estão na casa do Senhor, estão congregando, estão ceando, estão cantando em grupos, estão até nos púlpitos, mas infelizmente já perderam a palavra, perderam o livro da lei dentro da casa do Senhor. Como assim, irmão? Deixaram de ministrar a sã doutrina. O apóstolo São Paulo, inclusive, vai falar disso lá na carta a Timóteo, quando ele diz que virão tempos em que os crentes, né, não sofrerão, ele usa essa expressão, né, em outras traduções ele diz, não suportarão a sã doutrina, né, tendo comichão nos ouvidos, ou seja, né, formigamento nos ouvidos, né, para não dar ouvidos a tais coisas, né, e amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, pessoas que estão em busca de um evangelho de conveniência, de sorte que hoje já não se prega aquilo que as pessoas verdadeiramente necessitam ouvir, e sim o que elas querem ouvir. E muitos pregadores e líderes cristãos sabem disto e investem nisso, um evangelho de autoajuda, mas que não produz nenhum efeito, nem de arrependimento e muito menos salvífico, tá? Que é a grande proposta do Evangelho de Cristo, né? Salvação, Evangelho de salvação, conforme está lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, que Paulo diz, portanto não me envergonhe deste Evangelho, que é o poder de Deus e salvação de todo aquele que nele crê. Tá? Esta é a proposta do Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho, tá? E que infelizmente hoje está sendo deixado de lado, está sendo substituído por um Evangelho baldeado, um Evangelho de conveniência, tá? Um Evangelho em que os pregadores trazem para as pessoas aquilo que eles sabem que elas querem ouvir, né? E também para inflarem seus próprios egos, tá? Por isso que Paulo diz que são doutores segundo as suas próprias concupiscências. Tá? Vamos avançar. Né? Se eu for entrar aqui mesmo, né, no profundo, o chinelo vai cantar no lombo, o cavalo vai piar. Mas vamos avançar. Tá? O segundo ponto alto do reinado de Josias é a purificação dos locais sagrados. Vejam que ele aqui pega o mesmo modelo do rei Ezequias, tá? Que era seu ancestral, seu bisavô, né? Enfim, isso está no capítulo 23, versículos 18 e 19 do segundo livro dos reis, né? Nós vamos ver aqui, tá? Aqui nós estamos aqui, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Achamos 23. Versículos 18 e 19. Aqui. E disse, deixai-o estar, ninguém mexa nos seus ossos, assim deixará estar os seus ossos, com os ossos do profeta que viera de Samaria. Demais disso, e só abrindo um parêntese aqui, embora não esteja claro aqui, supostamente esses ossos do profeta de Samaria aqui, alguns historiadores dizem que é uma referência ao profeta Eliseu, tá? Que era o profeta de Samaria, tá? Era assim conhecido, tá? Pois é. Então, meus caros, isso aqui é só relato histórico, tá? E no versículo 19, demais disso, também Josias tirou todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham feito
para provocarem o Senhor à ira, e lhes fez conforme todos os atos que tinham praticado em Betel. Viram? E no 20, inclusive, ele fala que sacrificou todos os sacerdotes, né, que havia ali, cumprindo lá aquela profecia que nós lemos aqui do primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 2, né, que fala que ele queimaria os sacerdotes, né, que sacrificaria os sacerdotes e os queimaria. Né? Olha o cumprimento aqui, tá vendo? O cumprimento da profecia. Né? Pois é, meus caros. Tá? E observe que a figura de Josias, inclusive, ela aponta para ninguém menos que o Messias, o Cristo, tá? Que num futuro muito distante ao nosso, exercerá um reinado de justiça e de paz, tá? Já lá falando do evento apocalíptico conhecido como período milenial, tá? Porque convém registrar, meus caros, que Jesus aqui na Terra, como homem, ele não exerceu um ministério de rei, como muitos afirmam por aí. Ele não foi rei, tá? A Bíblia vai na contramão disso, quando o próprio Jesus afirma que o reino dele não é deste mundo. Já vimos isso aqui, tá? Então, vamos com calma, né? Mas tem muitos teólogos aí que batem o peito dizendo que Jesus foi rei aqui na Terra, que exerceu tríplice função de rei, de sumo sacerdote e profeta. Não, isso não... A Bíblia vai na contramão disso, tá? Vamos ter cuidado. Tranquilos? É só um esclarecimento para não deixar dúvidas. Vamos avançar, que o tempo já está escasso. Tá? Pois bem, este foi o segundo ponto alto do reinado de Josias. O terceiro foi a adoração coletiva, né, que está no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 34, e os versículos 32 e o 33. Tá? Vamos ler só o 32, porque o 33 nós já vimos, né? Que fala que ele tirou as abominações, né? Enfim, mas o 32 nos diz assim: e fez estar em pé a todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim. E os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. Né? Enfim. E vamos ler o 33, né? Só para quem chegou depois. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todas quantos se acharam em Israel. Obrigou a que com tal culto servissem ao Senhor, seu Deus, todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. Isso aqui, como já explicamos anteriormente, este obrigar aqui foi mediante a expedição de um decreto, tá? Um decreto real, né? Que, por ter força de lei, o povo tinha o dever legal de observância, tá? O terceiro ponto alto, né, foi do reino de Josias, foi a celebração da Páscoa. Isso está aqui já no capítulo 35, versículos 16 a 18, do segundo livro das Crônicas, que assim está escrito: assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e sacrificar holocausto sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. Né? Olha aqui, mandado, tá vendo? Mandado é sinônimo de decreto. Tá? E os filhos de Israel que ali se acharam, celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães asmos durante 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel. Nenhum rei de Israel celebraram tal Páscoa, como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel que ali se acharam e os habitantes de Jerusalém.
né? Viram? Então aqui, meus caros, né? Foi o clímax da restauração. Mas tudo isso começou com o resgate do livro da lei, né? E não esquece, né? Já falamos aqui em outras lives, que todo movimento que se pretenda, que se diga de avivamento no campo espiritual, ele só poderá ter início com o ensinamento da palavra de Deus, né? O ensinamento que vai levar à prática da palavra de Deus, tá? Como foi feito. Se vocês pegarem a leitura seguinte do capítulo 22, versículos 9 em diante, do segundo livro dos reis, você vai ver lá, né, todo o povo lendo a palavra, tá? Pois bem. Irmão, mas você falou que tinha pontos baixos no reino de Josias. E qual foi este ponto baixo, já que você falou que ele foi um rei que fez o que era bom perante os olhos do Senhor? Pois é, meus caros, o único ponto baixo no reinado de Josias foi exatamente a sua morte. Tá? O contexto da morte de Josias está narrado aqui do segundo livro das Crônicas, capítulo 35, versículos 20 a 24. Tá? Que ele foi a uma batalha, né, lá contra o rei do Egito, né? Uma batalha aqui que não era para ele se envolver, né? Que ele não precisaria ter se envolvido. Se vocês forem aqui no contexto, vocês vão ver, né? Era uma batalha da qual Josias não precisava intervir, mas ele foi, né? Meio teimoso, né? Igual alguém que eu conheço. Enfim, né? Enfim. E acabou morrendo. Morreu em batalha, né? Foi gravemente ferido em combate e morreu. Né? E com a sua morte, o povo de Judá retornou à prática da idolatria. Pois é, meus caros, aqui está, né, a importância de se estabelecer bases para que o povo de Deus não venha a se perverter. Por isso a importância de líderes, né, que façam discípulos. Por isso, meus caros, que a ordem de Jesus antes de subir aos céus foi clara. Até nisso Jesus foi perfeito. Ele foi perfeito em tudo quando esteve aqui na terra, né? E preparou a sua igreja e, consequentemente, preparou líderes que dariam continuidade à obra que ele começou. Esses líderes aqui, já me referindo aos apóstolos, tá? Que deram continuidade ao evangelho de poder pregado e consolidado pelo Senhor Jesus Cristo na sua morte e ressurreição, né? E quando ele partiu, ele instruiu dizendo: ide e fazei discípulos, e na tradução mais comum é ide e ensinai as nações, né? Ou seja, ensinai os meus estatutos, ensinai a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, tá? Infelizmente, Josias ele não conseguiu ensinar, né? Preparar sucessores, porque seu filho Joaquim foi um rei mau, né? Ele pode até ter ensinado, ter instruído e tal, mas infelizmente o Joaquim não seguiu os passos de seu pai Josias, tá? Enfim, isso inclusive nós vemos, né, mais adiante, tá? E o que acontece? Com a morte de Josias, agora nós temos o povo retornando à idolatria. Isso está no segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículos 32 e 37. A gente vai voltar lá, né? Vamos para o versículo 32, que diz assim. Cadê? E fez o que era mal aos olhos do Senhor,
conforme tudo o que fizeram seus pais. Né? E o 37. Né? E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizeram seus pais. Aqui falando já, né, de Joaquim. Né? Quando fala seus pais aqui, não está falando de Josias, tá? Está falando dos antecessores, de Amon e de Manassés, tá? Enfim. Então, meus caros, observem que vocês vão ver exatamente isso aqui. Né? Observe bem isso. Né? O povo imediatamente regressou à idolatria. E por que isso aconteceu? Porque Joaquim, né, se aliou a Faraó Neco, o mesmo que feriu gravemente em combate a seu pai Josias. E Faraó mudou o nome de Joaquim para Eliaquim. Tá? Isso também está aqui no capítulo 22 do livro dos Reis. Tá? Vocês vão ver isso lá na leitura. Né? E observe que aqui nós vemos exatamente Eliaquim agora se casa com a filha de Faraó. Né? Meus caros. Ele se casa com a filha de Faraó. Né? E vocês vão ver que essa aliança, né? Essa aliança foi uma aliança não autorizada por Deus. Mais uma. Né? Enfim. Né? Bem, meus caros. E aqui veio a advertência do profeta Jeremias, tá? Que está lá no capítulo 15, versículos 1 a 4 do livro deste profeta. Tá? E lembram que a gente falou sobre a particularidade envolvendo a lamentação de Jeremias pela morte de Josias? É porque assim, Josias foi rei exatamente na época em que Jeremias foi chamado para profeta. Se vocês forem lá no capítulo 1, versículos 2 a 5 do livro de Jeremias, vocês vão ver, né, sendo citado o rei Josias, lá no versículo 2. Tá? E Jeremias, inclusive, ele foi contemporâneo de Sofonias. Tá? Os dois profetizaram no mesmo período. Né? A diferença é que num tempo um pouco menor, né? No caso de Sofonias, né? Porque Jeremias, inclusive, ele profetizou, né, o cativeiro. Né? Esse cativeiro também foi profetizado por Uda, a profetisa. Vocês vão ver isso lá no capítulo 22. Né? Semana que vem, com a ajuda de Deus, nós vamos retomar essa profecia de Uda. Tá? E também de Jeremias. Né? Nós destacamos aqui também outros pontos importantes aqui no livro do comentarista. Né? Destacamos aqui, né, alguns trechos importantes, tá? Que narram esses eventos. Mas, infelizmente, a gente não vai poder ler porque o tempo já nos é escasso. Né? Se houver tempo, semana que vem a gente fala um pouquinho disso. Porque agora já é hora de nós falarmos sobre as lições para a atualidade. Né? A primeira delas é: agradar a Deus significa romper com o mundo. Já vimos isso aqui.
em outra ocasião. Está em Mateus capítulo 6, versículos 24, né? E também em Tiago capítulo 4, versículo 4, né? Nós vamos ver também o seguinte, que isso também está escrito na primeira epístola de João, né? Cadê? Primeira epístola de João, no capítulo... Cadê o capítulo? Capítulo 3. É 3? Não, é 3, mas é cá na frente. Cadê? É isso mesmo, é isso mesmo. Capítulo de número 3. Bem, eu não achei a referência não, tá? Mas basicamente, a referência diz o seguinte, que não devemos amar o mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, tá? Pois bem, depois eu posto aí nos comentários. A segunda lição do dia é obediência incondicional ao Senhor. Isto está em Eclesiastes 12, versículo 13, Miqueias capítulo 6, versículo 8, né? Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 27. Isto aqui é uma referência aos dois alicerces, tá? O homem que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei àquele que edificou a sua casa sobre a rocha, tá? Tiago capítulo 1, versículos 22 ao 25, né? Que diz que o homem que ouve as palavras do Senhor e não a pratica é semelhante àquele que contempla a própria face no espelho e depois se esquece, né? Enfim, né? Então, meus caros, inclusive isso aqui é interessante porque a palavra é o nosso espelho, tá? É por meio dela que nós sabemos como é que nós estamos diante de Deus, né? Eu sempre digo isso, tá? A terceira lição do dia é: a adoração ao Senhor deve ser genuína e profunda. João capítulo 4, versículos 22 a 25, o episódio lá da mulher samaritana, né? Que Jesus fala claramente que importa que os adoradores, os verdadeiros adoradores, adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Senhor os procuram a tais que assim o adorem, tá? Também vocês vão ver em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, né? Ambos conformeis com este mundo e tal, né? Enfim. E 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Tranquilos, meus caros? Nós vamos ver também a última lição do dia, que nos diz que cada cristão deve levar a sua própria carga, tá? Deve levar a sua própria carga. Isso é de extrema importância, meus caros, né? Está nos evangelhos, tanto em Mateus quanto em Marcos, como também em Lucas, né? Onde Jesus diz que se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Isso está nos 3 evangelhos, tá? E também nós vamos ver isto, sabe onde? Na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 5, tá? Que assim está escrita a referência. Porque cada qual levará a sua própria carga. Viram? Então esta é a lição para hoje, meus caros, né? Então, né? Por que eu estou falando disso? Porque Josias quis assumir uma carga que não era dele, uma luta que não era para ele. E isto ocasionou a morte dele. Vimos aqui, tá?
Ele assumiu uma batalha que não era para ele. Talvez se ele não tivesse feito isso, continuaria vivo, tá? Então, meus caros, vamos ter cuidado. Tranquilos? Né? Por hoje é só. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus, né? E é isto. Domingo que vem, com a ajuda de Deus, estamos de volta. Fui.